Quantos tiveram uma semana abençoada? Essa semana vai ser mais bênção ainda na sua vida. 2021 é o ano do extraordinário. É o ano do extraordinário. Quero ministrar uma mensagem hoje ao seu coração, que está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. 2 Timóteo 4, 1. E o tema da minha mensagem nessa noite é: faça valer a pena. Faça valer a pena. Porque tudo na nossa vida, irmãos, tem que valer a pena. Tudo que você empreende, tudo que você faz. Eu sempre me arrependi das coisas erradas que eu fiz. Sempre. O arrependimento, quando a gente encontra e tem um encontro real com Cristo, a gente se arrepende disso. Mas tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz de uma forma muito intensa, de uma forma muito convicta. E depois de tudo que eu fiz, eu bati no meu peito e dizia: errei, mas valeu a pena. Eu fiz errado, mas valeu a pena. Eu acertei, mas valeu a pena. Então, mas eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, para que você saia daqui nessa noite, vivendo um 2021, de uma forma digna, daquele que foi chamado e vocacionado por Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, ou cumpri a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, ou amando o mundo, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida
a pregação. Todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Se você não leu um capítulo da Bíblia essa semana, acabou de ler. Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. Saulo, como se chamava antigamente, se encontrou ou teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e se converteu. E quando eu falo de conversão, eu estou falando de que Paulo mudou a sua vida completamente. Ele mudou a sua forma de pensar, ele mudou a sua forma de ver, de enxergar, mudou o seu comportamento, as suas atitudes. Paulo mudou completamente. Sua vida foi transformada e ele se tornou um dos maiores apóstolos da Bíblia. Foi exímio na palavra, e não só na palavra, mas também na pregação, na abertura de igrejas, na formação de líderes. Paulo formou líderes, formou pastores, formou discípulos, do qual Timóteo era um deles. Paulo abriu muitas igrejas e também escreveu as doutrinas para todas estas igrejas. O apóstolo Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. E quem são os gentios? Gentios somos nós, que não somos judeus de berço, que não somos judeus de nascença. Então, o apóstolo Paulo é o pregador para mim e para você. Você está aí? Diga amém, irmãos. Diga graças a Deus pela vida de Paulo. E agora Paulo está numa prisão, preso, vivendo os seus últimos dias, perto ou a ponto de ser decapitado. E então ele escreve para Timóteo. E essa carta desse capítulo, ela se resume basicamente em duas coisas: a forma como Paulo viveu, um pregador do evangelho, um homem de Deus, um homem que abandonou as coisas do mundo, um homem que se tornou um pregador para os gentios, um homem que foi desprezado pelos companheiros, um homem que na hora que ele mais precisava, muitos foram embora. E ele também resume essa carta do modo como Timóteo deveria viver. O modo como ele viveu e agora o modo como Timóteo deveria viver. Quem já assistiu aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan? Quem assistiu aquele filme? Poucas pessoas, né? Mas aquele filme, ele conta a história de uma família que tinha 4 filhos. E os 4 são convocados para a guerra. Em certo momento, 3 deles já haviam morrido. Então alguém diz assim: a tristeza dessa mãe, a tristeza dessa família vai ser muito grande. Vamos atrás do filho que está vivo. O nome dele era Ryan. Vamos atrás dele. Vamos trazer esse filho vivo e entregá-lo a essa mãe, já que ela perdeu os outros 3. E o filme diz, ele é interpretado por Tom Hanks, que era o Capitão Miller, e Ryan era interpretado pelo Matt Damon. E o filme conta então que aquela comissão foi atrás de Ryan, e o acharam, e o trouxeram, e quando tudo estava para o filme terminar, está tudo certo, o capitão toma um tiro. E aí ele se assenta, encostado em alguma coisa, e começa a vir no socorro, começa a vir, os aviões de guerra, e eles acabam vencendo, e quando ele olha, Ryan está vivo. E quando o soldado Ryan vê o capitão Miller a ponto de morrer, ele corre para estar junto dele. Então o capitão o chama pertinho dos seus ouvidos, e ele faz uma declaração muito importante. Ele diz para ele: faça valer a pena. Faça valer a pena. E aí então o capitão Miller morre, e o filme continua, Ryan continua a sua vida, e no final do filme, aparece ele, Ryan, diante do túmulo do capitão Miller. Olhando para o lado está toda a sua família, filhos, esposa, netos, e Ryan chorando, diante daquele túmulo, ele diz para o capitão: eu tentei viver da melhor forma possível. Aí está minha família, aí estão os meus filhos,
eu espero não ter desagradado você. Eu espero que você esteja feliz com o melhor que eu pude dar. Sabe, querido, se um homem inspirado num filme consegue escrever isso, eu imagino Paulo escrevendo naquela prisão para Timóteo. Eu imagino Paulo dizendo: Timóteo, eu fiz tudo o que eu podia fazer e agora, daqui para frente, é com você. É como se Paulo dissesse assim, e ele disse na sua carta: eu estou pronto para morrer. Eu já combati o bom combate, eu cumpri a carreira e eu guardei a minha fé. Eu estou pronto. Agora você não, Timóteo. Você tem muita coisa pela frente. Você ainda tem uma vida inteira pela frente. E é engraçado que o apóstolo Paulo diz assim: olha, e eu estou pronto para receber a coroa que me está preparada por aquele que me arregimentou. Paulo tinha convicção, e ele tem essa convicção, e eu acredito pelas suas obras, que ele vai reinar com Cristo. Ele diz: olha, eu estou pronto para receber a minha coroa, naquele dia. Talvez você não saiba qual é o dia. O dia é o tribunal de Cristo. Enquanto muitos de vocês estarão aqui vivendo a grande tribulação, eu e o apóstolo Paulo estaremos nos ares, nas bodas do Cordeiro, recebendo o nosso galardão, por aquilo que fizemos, por aquilo que anunciamos, para reinar com Cristo. Timóteo, você tem muita coisa pela frente, viva. É como se Paulo fosse o capitão Mille e dissesse para Timóteo: viva da melhor forma que você puder, viva da forma mais intensa que você puder, viva do jeito mais extraordinário, Timóteo, que você puder. Timóteo, honre e glorifique aquele que nos chamou, aquele que morreu por nós, aquele que deu a vida por nós. Timóteo, daqui para frente é com você. E aí Paulo começa escrevendo: conjuro-te. E o que é conjurar-te? É tomar uma decisão, é determinar em nosso coração, é estabelecer algo na nossa vida. O que Paulo está dizendo para mim, para Timóteo, para você, está dizendo o seguinte: olha, eu estou morrendo, eu combati o bom combate, mas eu sou o apóstolo do gentil, ele é o meu apóstolo, ele é o seu apóstolo, essa carta é para mim e é para você. Ele está dizendo: olha, nós como igreja devemos viver o melhor que nós podemos, melhor. Agora, para isso, nós precisamos tomar uma decisão, porque tudo na nossa vida, irmão, é decisão. A vida que você leva hoje é fruto das suas decisões, fruto das suas escolhas. E se você quer um 2021 extraordinário, diferente do que foi 2020, do que foi 2019, comece a melhorar as suas decisões, comece a escolher melhor com quem você anda, o lugar que você frequenta, as escolhas que você vai ter daqui para frente, porque eu profetizo e declaro que 2021 será um ano de muitas mudanças, de muitas transformações, de muitos milagres, de muitas portas abertas, de muitas conexões na sua vida. Tome uma decisão, é o que está dizendo para Timóteo. Estabeleça isso na sua vida, porque tem muita gente que está na igreja, irmãos, mas não tomou uma decisão. Tem muita gente que está na igreja, mas ele não colocou como meta na sua vida honrar e glorificar aquele que morreu por ele. Tem muita gente que ainda está na igreja, mas está como Demas. Tem muita gente que está na igreja, mas está como Alexandre, o latoeiro, resistindo à palavra que é liberada, resistindo àquilo que é liberado. E eu escrevi aqui pelo menos 3 coisas que o apóstolo Paulo nos ensina, porque ele é o nosso apóstolo. Ele nos ensina pelo menos 3 coisas. A primeira delas: seja um portador de boas notícias. Diga comigo: eu serei um portador de boas notícias. No versículo 2 ele diz: olha, que você pregues a palavra íntes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda paciência a doutrina. O que está falando para Timóteo é o seguinte: Timóteo, você está sendo instruído para anunciar boas notícias, as notícias do Evangelho da salvação. E qual é essa notícia, meu irmão? É que Jesus cura, é que Jesus liberta, é que Ele transforma, é que Ele faz milagres, é que Ele batiza no Espírito Santo, é que Ele muda e transforma a vida das pessoas.
Agora olha para mim, essa só vai ser uma boa notícia se as pessoas olharem para você e verem que Jesus transformou a sua vida. Porque se Ele não transformou, elas não crerão no que você está falando. Sabe, querido, nós precisamos ser portadores de boas notícias. Nós não podemos ser portadores de fofoca. Nós não podemos ser portadores de contenda. Nós não podemos ser portadores de desgraças. Se você não tem o que falar, fique quieto. Se você não tem o que anunciar, feche a sua boca. Se não for para trazer crescimento, deixe quieto. Pare com esse negócio de, pastor, o senhor ouviu isso, o senhor viu aquilo. Não, meu irmão. Seja aquele pelo qual as pessoas anseiam pela tua presença, anseiam por estar perto de você, anseiam por ouvir a sua voz, anseiam por dizer, quando fulano, graças a Deus chegou, eu estava precisando de uma palavra. Seja portador de uma palavra que cura, seja portador de uma palavra que restaura um casamento, de que muda situações. É isso que está dizendo para Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Vai ter um treinamento para pregadores. Não que eu seja o bam, mas eu já aprendi muita coisa. Pregue a palavra. Fale da palavra. Guarde a palavra no teu coração. Olha o que Deus disse para Josué. Josué, medita nesse livro dia e noite. Não se aparte da tua boca estas palavras, porque então você fará prosperar os teus caminhos. E tudo quanto você disser, tudo quanto você fizer, onde você colocar as suas mãos, onde você colocar a planta dos seus pés, você será bem sucedido. E é isso que eu profetizo sobre você, meu irmão. Sucesso da parte de Deus, glória da parte de Deus, honra da parte de Deus sobre a sua vida, para que você seja um portador, um anunciador de boas notícias. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Segunda coisa que Paulo ensina para Timóteo: seja sóbrio. Seja o que, irmãos? Sóbrio. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Em tudo. Sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ser sóbrio. Sabe, irmãos, Demas abandonou Paulo, sabe por quê? Porque Demas amou mais o mundo. Tem muita gente que está embriagado com as coisas do mundo. Tem muita gente embriagado com o Big Brother. Tem muita gente embriagado com música mundana. Tem muita gente embriagado com drogas, com prostituição, com bebedices, com festa. Tem muita gente embriagada com toda coisa, menos cheias ou embriagadas do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito de Deus. Mas tem muita gente embriagada. Irmão, deixa eu dizer algo para você, olhe para mim. O mundo embriaga mesmo. Por quê? Porque falar que as coisas do mundo é ruim, não é. As coisas do mundo não são ruins. O problema é que o que ele te dá aqui, lá na frente ele te cobra. O problema é que o que ele te entrega aqui, lá na frente ele te pega de volta. Mas dizer que uma balada, com mulherada e com bebedice, com as amigas e com os amigos, e você não vê mais nada, depois, como é que é aquela música? Não apagar, à meia-noite apaga o lampião e você não vê mais nada. Você falar que isso é ruim, não é. Você falar que você é reconhecido pelas suas proezas. E aí, já pegou quantas? Esse mês umas 18. Falar que isso é ruim, sabe, querido? Porque o mundo te oferece uma liberdade. Oferece o quê? Agora, uma liberdade sem responsabilidades vai lhe custar tudo que você tem. E o apóstolo Paulo diz na sua palavra: não useis da liberdade para dar lugar à libertinagem. Sabe, querido, o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você? Primeiro, que sejamos portadores de boas notícias. Segundo, que sejamos sóbrios. Sóbrios nas nossas decisões. Tem muita gente tomando decisões de uma forma emocional. Tem muita gente tomando decisões
emocionais. Aliás, eu vou explicar no curso de inteligência financeira que 80% daquilo que você compra por uma questão emocional e não racional. O problema não é o quanto você ganha, o problema é que nós temos umas emoções tudo destruídas e nós não conseguimos ser sóbrios nas nossas decisões. Então, meu irmão, o que nós precisamos também não é ser só sóbrios em relação ao mundo, não. Também precisamos ser sóbrios nas nossas decisões e nas nossas emoções. Demas me abandonou, foi embora. O apóstolo João escreve em 1 João 2,17: e o mundo passa e os seus desejos. Irmãos, o mundo passa. Eu vejo essas mocinhas na internet, eu vejo essas moças andando pela rua, achando que a beleza nunca vai acabar. A beleza passa. Esse seu corpão passa. Esse seu corpo bombado vai passar. O mundo passa e os seus desejos, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Eu te pergunto, por que trocar uma glória eterna por algo momentâneo? O que Cristo tem para mim e para você é uma glória eterna. Por que trocar por algo momentâneo? Só alguém embriagado por essas coisas trocaria uma eternidade por 50, 60 anos de vida. Se nós olharmos para o filho pródigo, ele estava embriagado com as coisas do mundo, embriagado com as prostitutas, embriagado com o dinheiro, embriagado com a fama que o dinheiro lhe proporcionou. Mas aí, quando ele perdeu tudo, a Bíblia diz que ele caiu em si. Quando ele voltou à sobriedade, quando ele começou a analisar de uma forma friamente, quando ele começou a analisar de uma forma racional, ele disse assim: espera aí, eu estou querendo comer comida de porcos, sendo que na casa do meu pai, até os empregados dele comem melhor do que eu. Me levantarei. Ele tomou uma decisão: me levantarei e voltarei para o meu pai. É hora de você voltar à sua sobriedade, entender para quem te chamou, quem morreu por você, qual foi a vida que foi dada na cruz do Calvário pela sua vida. Está na hora de voltarmos à sobriedade e começarmos a viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Timóteo, seja sóbrio. A terceira coisa que Paulo ensina para Timóteo, consequentemente para mim e para você: sofre as aflições. Jesus disse assim, no mundo será tudo mil maravilhas, foi isso? Jesus disse assim, me aceita que a sua vida vai mudar, foi isso? Não. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. E é o que Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, sofra as aflições, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Por que sofrer, irmãos? Paulo não está dizendo de um sofrimento também que as pessoas vão causar em você, também. Paulo está falando também de ser abandonado, também. Porque Demas o abandonou, Alexandre o Atueiro, que era um irmão da igreja e que ainda estava vivo e que estava resistindo o que Paulo estava pregando. Alexandre é desses irmãos que quando acaba o culto lá fora, ele diz assim: não sei para que pregar uma mensagem dessa, não sei para que essa cobrança na igreja, agora tem que estar na igreja quinta, tem que estar na igreja domingo, tem que fazer curso de identidade, tem que fazer instituto bíblico, eu não sei para que isso. Esse é o Alexandre, que está aí no meio de nós. Ainda bem que ele não tem nenhum Alexandre na Vinho Novo. Você viu que ninguém falou nada, só ouvi um amém aqui do Isaías. Paulo sofreu com Alexandre,
Paulo sofreu a partida de Demas, sabe por quê? Porque Demas era alguém de perto, era alguém íntimo. Sabe, irmão, quantas pessoas já juraram para mim, para a pastora Keila: não, eu amo a senhora, eu amo o senhor, e foram embora. Quantas pessoas juraram amor eterno, pastor Haroldo, pastor Eliane, e foram embora. Paulo está falando também desses sofrimentos. E não é só o evangelho que causa. Não é só o evangelho. Tem muitos amigos que eu conheço na trilha mesmo. Tem 2 amigos lá que eram amigos de quase que morar junto, juntar os 2 casais e morar tudo no mesmo apartamento. Mas por causa de uma pinga, por causa de pinga. E eu disse para eles, os 2, falei: essa pinga de vocês não vai dar certo. Para com isso. Que isso, pastor? Para com essa pinga, não vai dar certo. Acabou a amizade. Porque um segurou a bronca com a esposa, mas o outro não deu conta de segurar. Acabou. Aí chegou na trilha e falou assim: o senhor estava certo, né, pastor? Eu falei: mas eu estou vendo onde vai dar isso. Mas uma amizade de tantos anos. Então isso acontece não só na igreja não. Lá fora também acontece. Essas aflições das pessoas nos deixarem, virar as costas, falarem mal, isso acontece. Mas Paulo também está falando de um outro tipo de aflição. A qual? Aquela que nós sofremos na alma. Que aflição é essa, pastor? Aquela de gostar de uma cerveja, mas não beber. Aquela de poder ter sexo fora do caso, solteiro, fornicação, sexo entre solteiro. Estou falando dessa aflição de saber que poderia fazer, mas não faz, e aquilo fica por dentro, corroendo, dizendo: eu não farei, não porque não é bom, eu não farei, eu estou sofrendo, porque eu quero honrar de uma forma digna aquele que morreu por mim, aquele que deu a sua vida por mim. Paulo está falando dessas aflições, do negar a si mesmo, do dizer não ao mundo, do dizer não às coisas deste mundo. Irmãos, e a gente sofre. Foi por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, Jesus falou assim: ó, você quer vir a mim? Venha. Você quer vir? Venha. Venha do jeito que você está. Vinde todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: olha, a salvação é para todo mundo, é para mim e é para você. Quantos salvos em Cristo aqui temos? Levante a sua mão e diga: obrigado, Jesus, porque eu estou salvo em Cristo Jesus. Agora Jesus está dizendo o seguinte: você quer me seguir? Aí o negócio é diferente. Você precisa sofrer as aflições, porque para me seguir, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, dia após dia. Diga assim comigo: é todos os dias. Diga assim comigo: todos os dias eu tenho que tomar a minha cruz. Diga: porque a minha carne não converte. Diga: e eu não serei um crente fracassado, usando a palavra de Deus, dizendo: a carne é fraca, pastor. Porque tem muito cristão fracassado que usa a palavra para justificar as suas atitudes reprovadas pelas pessoas e por Deus. Pastor, a carne é fraca. Mas o mesmo versículo que diz que a carne é fraca, também diz que o Espírito está pronto. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, sofre as aflições. Eu estou aqui para dizer para você, rejeitar esse namoro impuro. Eu estou aqui para dizer para você a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse: rejeite esse sexo fora do casamento, rejeite essa bebedeira, rejeite a fofoca, rejeite um estilo de vida que não honra e não agrada aquele que morreu por você. Posso ouvir um amém? Alexandre Latuelho causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Diga assim comigo: está ferrado. Não porque Deus é mau, não, Deus é bom, e a palavra diz que Ele é bom, mas a Bíblia diz que Ele é justo, e Ele julgará a cada um segundo as suas obras. E por último,
O apóstolo Paulo disse para Timóteo: conclua aquilo que Deus te chamou para realizar. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu pergunto para você nessa noite: qual é o teu ministério? Qual é o teu ministério, Pamela? Qual é o teu ministério, Fabiola? Qual é o teu ministério, Emerson? Qual é o teu ministério, Denis? Qual é o teu ministério, Jacó? Qual é o teu ministério, Gabriela? Qual é o teu ministério? Qual é o teu ministério, Fabiano? Qual é o teu ministério, Jus? Esnaldo, Francisco, Antônio, Sade? Qual é o teu ministério? Para que Deus te chamou? Por que você está perguntando isso, pastor? Porque tem muita gente que está parada. Tem muita gente que está parado. Olha para mim. Água parada dá o quê? Dá o quê? Mosquito da dengue. Tem muita gente na igreja só engordando, 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 engordando. Deixa eu dizer algo para você. Você vai adoecer. Está na hora de você começar a se movimentar. Está na hora de você começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem muita gente que não faz nada, são apenas telespectadores de cultos. E a maioria dessas pessoas, elas são exigentes, mas não se esforçam em fazer nada. Querem tudo, mas não estão dispostos a abrir mão de nada. Querem um culto extraordinário, querem uma palavra extraordinária, querem um louvor impecável, querem a visita do pastor, mas não querem se mover por nada. Sabe, irmãos, quando Paulo diz, olha, cumpre a obra de um evangelista, nós temos 5 ministérios na igreja: evangelista, mestre, pastor, profeta e apóstolo. Os 5, a gente fala assim: eu sou evangelista, eu sou pregador da palavra. Quem falou para você que evangelista, como ministério, é para fora da igreja? Paulo falou que os 5 ministérios é para dentro da igreja, é para a edificação do corpo de Cristo. Então tem uma cambada de pregador na rua aí, que se intitulam evangelista. Evangelista é aquele que pega alguém dentro da igreja, que discipula, que ensina os rudimentos da fé, que está lá em Hebreus, no capítulo 6. Evangelista é aquele que treina outro, é aquele que ensina a palavra. E o pastor é aquele que cuida, é aquele que apacenta. E o mestre é aquele que ensina, que vai pôr as pessoas na sala do instituto e vai lá aprender. E o apóstolo é aquele que prepara para enviar. Então você tem os 5 ministérios na igreja, e você tem os dons espirituais. Qual é o seu dom espiritual? É de cura, é de expulsar demônios, é de revelação, é de discernimento, é de palavra profética, é de palavra de conhecimento. Pastor, eu não me encaixo na igreja. Tudo bem, se você não quer ser pastor, não quer ser mestre, não quer ser apóstolo, não quer ser profeta, e muito menos evangelista, pelo menos exerça os seus dons espirituais. Pastor, mas nem dom espiritual eu tenho. Então, pelo amor de Deus, exerça os seus dons naturais. Não dá para você correr, porque aqui você sair do espeto, você vai cair na brasa. Se você não tem ministério, se você não tem dons espirituais, no mínimo, irmão, Jesus te deu um dom natural. Qual é o dom natural da Tati? Qual que é o dom natural da Tati, irmão? Põe a pastora Eliana para cantar aqui, irmão. O povo fala assim: não vou no culto não, só vou chegar no culto depois que acabou o louvor. Depois que acabar o louvor. Agora põe a Tati aqui para cantar, irmão. E coloca, não vou falar porque qualquer um pode aprender a pregar. Mas tem uns engraçadinhos aí, que diz assim: quem vai pregar hoje? Vou dizer algo para você: o que transforma é a palavra. O que transforma a sua vida não é quem prega aqui, é o que você faz com a palavra que sai daqui na sua vida no dia a dia. Então, se você não quer um ministério, se você não tem dom espiritual, pelo menos, irmãos, então exerça o seu dom natural. Pastor, o meu dom natural é cantar, o meu é tocar, o meu é abraçar as pessoas, o meu é cuidar de criança. Tem gente, presta atenção, tem gente que chega na igreja, professor chega na igreja, aí você chama esse para ir para o ministério infantil, que é o dom natural. Sabe o que ele fala? Eu já mexo com criança a semana inteira, ainda tem que mexer no domingo. Ei, criatura, esse é o seu dom.
então vai reclamar para Deus que te deu. Eu gosto de pregar. Quando eu saio de férias, fui lá no pastor Eduardo para ver ele. Ele falou: pastor, você vai pregar? Eu falei: eu não. Ele falou: você vai pregar? Eu falei: eu não. Aí consegui correr dele no domingo. Aí no próximo, assim: eu vou anunciar que você vai pregar, eu quero ver se você vai fugir. É o meu dom. Agora, eu pego o meu dom natural com o dom espiritual que Deus me deu, com a revelação que Ele me deu, e te ensino. O que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte: Timóteo, cumpre o teu chamado. Diga para o seu irmão e fala para ele assim: ó, cumpre o teu chamado, meu irmão. Cutuca ele, fala para ele assim: ó, está na hora de você fazer alguma coisa. Está precisando de gente nas câmeras, está precisando de gente no som, está precisando de gente na recepção. Pastor, o meu dom, eu não tenho dom nem ministerial, nem espiritual, nem natural. Vou pedir para Jesus te recolher então. Você está fazendo o que nessa terra? Você está fazendo o que nessa terra? Eu sou enfermeira, pastor, mas não aguento hospital. Mas o seu dom é hospital. É capelania hospitalar. A Cláudia é um exemplo nessa igreja de capelania hospitalar. Eu gostaria que você desse um aplauso ao Senhor pela vida da Cláudia. É um exemplo. Está ali, ó. Sempre o povo vai, ela vai. O povo não vai, ela vai. Entra gente, sai gente, ela está lá. É isso aí. Não, pastor, eu quero pregar. Abre um grupo caseiro, chama seus amigos, prega para eles. Começa pregando na sua casa. Porque eu comecei pregando aos 17 anos, dentro de um banheiro, no sol quente. Eu trancava o banheiro e eu começava a pregar para mim mesmo. Eu tinha 2 horas de almoço, eu comia em meia hora, dormia meia hora e 40 minutos eu pregava dentro do banheiro para mim mesmo, aperfeiçoando o meu dom natural. Aí chegou uma hora, Jesus olhou para mim e falou assim: esse camarada é demais, ele não me dá sossego, vou ter que jogar uma unção nele. E Jesus jogou uma unção. Você está feliz? Diga amém. Irmãos, eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz com Jesus, porque Ele é bom demais. Eu quero concluir dizendo o seguinte: olha, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Haverá um tribunal em que todos iremos prestar contas. Se você ouviu essa palavra, você pode dizer amém? Porque eu já estou livre da sua vida. Porque a Bíblia diz que eu, como pastor, vou ter que prestar contas por você. Então você nunca vai chegar no tribunal de Cristo e dizer assim: eu não sabia. Aí Jesus vai pegar o livro. Vai pegar o quê? O livro onde as tuas obras estão escritas. E ele vai olhar e dizer assim: não, Eduardo, espera aí. Aqui, ó, dia 7 de fevereiro de 2021, o pastor pregou no culto, você estava lá. A Fabrícia ainda te deu uma cutucada. Aí, vai ser assim. Mateus 7:22 diz assim: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que praticais Eu posso estar fazendo muita coisa para Deus. Olha para mim. Eu posso estar na igreja orando. Eu posso estar na igreja expulsando demônio. Eu posso estar na igreja, Barone, estar tocando. Eu posso estar na igreja fazendo muitas coisas. Mas lá fora, eu posso estar praticando a iniquidade. E aí, naquele dia, Jesus vai dizer assim: eu não te conheço não. Não te conheço não. Nunca te vi. Mas também tem um texto em Mateus 25:34 que diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quantos vão estar à direita? Ih, parece só esses irmãos aqui. Quantos vão estar à direita? Os da esquerda aqui perdeu. Quantos vão estar à direita? Vinde,
benditos de meu Pai, possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sabe, irmãos, faça valer a pena. Faça valer a pena. Quando eu vi o soldado Ryan chorando diante daquele túmulo, dizendo: eu fiz o melhor que eu podia. Eu não quero ver você diante de um túmulo. Eu quero ver você diante de uma cruz, dizendo: Senhor, eu farei o melhor que eu posso. Eu farei o melhor que eu puder. Eu vou negar a mim mesmo. Eu vou negar a minha vida, as minhas paixões, os meus desejos carnais. Faça valer a pena, irmãos. Faça valer a pena. Você crê nisso? Fique de pé, eu quero orar por você.